Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast da coluna Habeas Data online no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Mônica Maciel Soares Fonseca, juíza da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém. Olá, doutora Mônica, seja muito bem-vinda à casa e à coluna Habeas Data. Olá, gostaria de agradecer, doutor Raul, o convite que foi formulado, tanto em nome da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes do Tribunal de Justiça do Pará. Gratidão, para falar assim de um tema tão interessante, tão importante para a sociedade. Ah, que bom. Doutora, a senhora atua como juíza de uma vara com competência para julgar crimes praticados contra crianças e adolescentes. Falando em números, é possível afirmar que a maioria dessas crianças e adolescentes são vítimas de violência doméstica ou de pessoas que têm o dever legal de protegê-las? Sim, infelizmente é uma realidade. A primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém é especializada em crimes contra a dignidade sexual, né, do público infanto-juvenil, e quase 90% dos casos envolvem realmente pessoas, ocorrem no ambiente intrafamiliar, são praticados por quem tem um dever legal de proteger as vítimas e viola seus direitos. Esse ranking é liderado pelo pai biológico, pelo padrasto, pelo avô, um tio, alguém muito próximo dessa vítima, com consequências terríveis, né, na vida das ofendidas, claro, e dos ofendidos. Então, a maioria absoluta é no ambiente intrafamiliar e com todas essas consequências nefastas na vida dessas vítimas. A senhora falou em crime sexual, me ocorreu aqui uma pergunta. Quando ocorre o crime sexual contra criança e adolescente, evidentemente que não basta uma sentença para solucionar a questão do trauma que fica naquele menor, seja se foi abusado por um tio, por um padrasto, ou até mesmo o pai, o que é mais terrível ainda, né? Existe algum acompanhamento psicológico à disposição, algum tratamento dessas vítimas, para essas vítimas? O Estado disponibiliza isso através do juizado ou de algum outro órgão? Sim. Assim que é notificado, existe inicialmente, através do Centro Integrado a nível de Belém, na região metropolitana, tem o Parapaz que dá um acompanhamento terapêutico durante um período de sessões. As consequências vão desde o isolamento, baixo rendimento escolar, disfunções fisiológicas, crianças que voltam, né, a fazer xixi na calça, que acabam não tendo a defecar, distúrbios do sono, né, distúrbios alimentares, passam realmente a comer compulsivamente ou deixam de comer, ideações suicidas, que todos os dias nós ouvimos dessas vítimas, a questão de automutilações e tentativas de suicídio. Terrível isso, né? Realmente, essas muito consequências cruel, né? são cruéis na vida dessas vítimas. E se houver necessidade, a partir do momento que são ouvidas em depoimento especial na vara, na sala separada da sala de audiências, a equipe multidisciplinar faz um encaminhamento também à rede para que dê continuidade ao tratamento. Nesse caso em que essas consequências realmente atingem essas vítimas de uma forma mais cruel, são consequências realmente nefastas na vida dessas crianças e adolescentes, e a equipe faz um encaminhamento para dar continuidade no acompanhamento, seja pelo CAPES, seja pelo CREAS. Tem também algumas, dependendo do mais próximo da residência, né, das vítimas e da família, inclusive algumas também funcionam junto às universidades, que possam dar esse suporte para superar o trauma, que realmente é um trauma que é para a vida toda, infelizmente, mas é possível, pelo menos, minimizar os efeitos disso, dessas consequências. Por falar em família, né, nesse ambiente, qual é a dificuldade que a senhora encontra no momento de uma instrução processual com relação ao silêncio que geralmente predomina, né? Porque muitas vezes a mãe ou um parente próximo sabe ou tem quase certeza, mas não quer falar porque também não quer penalizar o agressor, né? Então, existe aí um conflito de interesse familiar que eu acho que deve ser bastante ocorrente
nessas hipóteses, né? A senhora poderia falar um pouco disso, por favor? Claro, sem dúvida. O silêncio, a questão da síndrome do silêncio, síndrome do segredo que permeia esse tipo de violência, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes, é uma constante. Não só esse agressor, por ser próximo, né, dessa vítima, e ele diz que é um segredo nosso para a criança, e de alguma forma ameaça, ou essa criança ou adolescente se sente intimidado. Essa criança ou adolescente, na maioria das vezes, se sente realmente, acha que vai ser desacreditado, como de fato é pela família, né, e também se sente culpado. Tudo isso vai desenvolvendo esses problemas emocionais. E a família muitas vezes pressiona para que essa criança ou adolescente não revele por não querer a punição do agressor. E aí isso é um outro ponto também negativo. Inclusive é importante destacar que a Lei 13.431, que entrou em vigor em 2018, trouxe a chamada antecipação de prova, né? Então, ainda na fase policial, antes do oferecimento da ação penal pelo Ministério Público, essas crianças e adolescentes estão sendo ouvidas em antecipação de prova, garantido o contraditório pela defesa da pessoa acusada, e isso realmente preserva sua integridade psicológica, evita falsas memórias e evita a pressão familiar com relação a essa vítima que já está com todas essas consequências terríveis, né, na sua vida. Então, foi muito importante um avanço legislativo nesse sentido, de serem ouvidas, mas o silêncio permeia. Muitas crianças, um dado estatístico preocupante, que só 10% dos casos chegam ao conhecimento das autoridades. Em relação a crianças, no site Maio Laranja, né, que foi o maio dedicado, aí, realmente constou que a cada hora são 3 crianças que sofrem algum tipo de abuso sexual. Então, é um número elevado e só 10% dos casos vão chegar ao conhecimento das autoridades, exatamente por essa questão dessa criança, esse adolescente, não tem a quem recorrer muitas vezes, até no ambiente familiar, para lhe dar esse suporte, para acreditarem no que ela diz e poder realmente ter os encaminhamentos. Doutora, essa questão da prescrição, que é uma novidade legislativa, eu acho muito importante, até porque antes a vítima podia perder o prazo para entrar com a ação, né? E hoje a lei dá a oportunidade de esperar que ela complete 18 anos e possa, assim, ter maior liberdade de fazer uma eventual denúncia, sem preocupação com prazo prescricional, né? Mas uma outra coisa importante que a senhora falou aí é sobre a questão da memória, né? Da influência que até mesmo a alienação parental pode causar numa memória, vamos dizer assim, viciada do menor que faz a denúncia ou que é vítima do crime, né? Porque nós sabemos que muitas vezes pode acontecer vingança, né? De mãe, de algum parente contra uma determinada pessoa para tentar imputar um crime que não existe. Isso também acontece? Sim. E como é que o juizado lida com isso? Existe as falsas memórias, elas podem surgir tanto pelo decurso do tempo, né, também, e por isso é importante preservar essa integridade psicológica dessas vítimas, mas infelizmente também há alguns poucos casos, em menor número, né, de pai ou mãe que não aceita o fim do relacionamento e acaba usando essa criança como um instrumento de vingança contra o ex-cônjuge, e isso afeta, realmente traz essa violência psicológica no filho, na filha, afastando, né, criando uma situação de suposta agressão, e no caso também usando o abuso sexual, que é realmente um crime de gravidade, para fazer esse afastamento, e durante o depoimento dessa criança, se for observado pela equipe multidisciplinar também, é necessário fazer esse estudo para averiguar o que está de fato acontecendo. Então, a gente pode dizer que existem estudos psicológicos que demonstram se aquela criança foi induzida e se realmente está falando a verdade. Sim, que o disciplinar com uma certa segurança, né? Claro. Os estudos, ouvindo não só a criança, mas também outros familiares, para poder verificar se de fato está sendo vítima de alienação parental, que inclusive é considerada uma violência psicológica pela Lei 13.431. Sim. Uma outra questão é concorrendo à competência entre varas de crime contra criança e adolescente, de crime praticado contra a mulher, qual competência prevalece? Eu vou até dar um exemplo. Um estupro praticado, vamos dizer, pelo padrasto
contra a filha e mãe, qual é a competência que prevalece? Da vara dos crimes contra menores ou de violência contra a mulher? Ou as duas têm competência? No Tribunal do Pará, nós temos as varas especializadas, tanto as varas de violência doméstica e familiar, né, contra a mulher, quanto as varas de crimes contra criança e adolescente. Perfeito. E desde 2018 a vara especializada em crimes sexuais. Então, não houve nenhum caso assim na prática, mas eu penso que tanto a vara de crimes contra crianças e adolescentes atrai também a competência dada, mas ambos são grupos vulneráveis. Tanto Sim. a mulher quanto criança e adolescente, se forem do gênero feminino. Alguns estados que não contam com uma vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, essa competência acaba ficando com a vara de violência doméstica, quando as vítimas são do gênero feminino. Perfeito. Mas aqui nós contamos com as varas, ambas especializadas, né, com os temáticos, são grupos vulneráveis. Doutora, como que a desagregação familiar influencia na prática de delitos contra crianças e adolescentes? O que a senhora pensa sobre essa questão? Se essa desagregação em que geram conflitos entre casal, no casamento, seja em relação à agressão contra a mulher, contra a mãe na frente dessa criança, que gera uma violência psicológica também, ou então mesmo isso que foi colocado há pouco, a respeito de um fim de relacionamento que leva até uma alienação parental, porque essa criança e adolescente não só vivencia essa violência psicológica, como também pode, no futuro, até reproduzir aquele tipo de comportamento, né, que é permeado por algum tipo de violência. Além disso, sendo usado como instrumento de vingança de um cônjuge em relação ao outro. Tudo isso Perfeito. gera problemas assim, emocionais sérios na vida dessas crianças e adolescentes. Também essa desagregação, ela conta que a família, ela é a base de tudo, né? Onde Exatamente. se inicia a educação, a formação dessas crianças e adolescentes. Então, se não encontra um local seguro, um local onde que o exemplo é tudo, né? Eu acho que o exemplo ali é o que realmente vai fazer com que essa educação seja plena. Então, Exato. se não tiver um bom exemplo dentro de casa, essas crianças e adolescentes vão oferecer, e na escola vai ser possível identificar essas mudanças de comportamento dessas crianças e adolescentes que estão precisando de ajuda em razão desse desamparo familiar. E a senhora poderia me dizer de que modo as varas ou a vara de infância atua para prevenir esses conflitos ou não tem nenhum instrumento de prevenção? E o que pode ajudar a inibir na prática esses crimes contra menores? A primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes, desde 2014, né, desenvolve um projeto denominado Minha Escola Meu Refúgio. É um trabalho de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Já foi levada formação, capacitação a muitas instituições de ensino, e a partir de uma parceria firmada com o programa Ter Paz, né, do governo do estado, houve uma ampliação à rede. Então, atendentes de disque denúncia estadual, policiais civis, policiais militares, guardas municipais. No ano passado, em novembro, fizemos no Centur, né? Então é feito de forma multidisciplinar. Eu e a equipe, formada por psicólogas, pedagogos, assistente social, levamos essa roda de conversa, colocando no centro dos debates esse tema e também trabalhando prevenção na primeira infância. A questão da prevenção passa pela educação sexual, que não significa ensinar sobre sexualidade essas crianças. Sim, claro. Né? Mas ensina sobre saber que tem partes do seu corpo que devem ser preservadas, que ela tem o direito realmente de ter o respeito ao seu desenvolvimento físico e mental. Então, a criança na primeira infância, até 6 anos, como a maioria dos casos ocorre no ambiente intrafamiliar, por alguém de relação de afeto com essa criança, ela inicialmente entende como um ato de carinho. Né, ela não sabe, não tem consciência que está sendo abusada, né, na primeira infância. Não tem consciência. Então, esse trauma só vem depois, quando ela tomar consciência, seria isso? Isso mesmo. Quando chega na fase da adolescência, ela percebe que era algo errado e que ela vai desenvolver todos os problemas emocionais, e aí vem à tona, muitas vezes, essa questão do que ela sofreu de abuso sexual na infância, com problemas de relacionamento. Ela vai ter vários problemas, né, no convívio social e também familiar. Então, realmente é necessário trabalhar com prevenção, e a prevenção é dessa forma, respeitada a faixa etária. Tem um trabalho, então, voltado à primeira infância, tem a cartilha do projeto,
que mostra o que são partes íntimas, o que são toques bons, toques maus, segredos bons, segredos maus, em relação a essas vítimas, para que elas realmente possam se defender, saber procurar ajuda de um adulto, né? Que nem todos Muito vão... importante. Que só a mãe vai ajudá-los, né, a se higienizar, na questão do banho. Então, é trabalhado, as escolas recebem material, recebem a formação e trabalham nessa questão da prevenção. E também nas outras faixas etárias, da mesma forma, de acordo com a faixa etária, é um trabalhado com material, com links, vídeos, às vezes atividades lúdicas, dependendo da idade desses alunos e alunas. Que a escola é o segundo local mais frequentado por essas vítimas, local onde essa vítima estabelece relação de confiança, de afeto com seus educadores e educadoras, e pode realmente esse educador vai perceber mais de perto o que está acontecendo, qual é a mudança de comportamento, quais são essas mudanças. Então, isso também é muito trabalhado, mudança de comportamento. Ficamos muito felizes em 2020, na 17ª edição do Prêmio Novari, o Escola Meu Refúgio foi contemplado, com menção honrosa. Eu soube disso. A senhora poderia, por favor, falar um pouco sobre isso, que seria a próxima pergunta. Isso, entrei na categoria tribunal, ficou entre as dois finalistas, né, no Prêmio Novari, em 2020, na 17ª edição. E realmente ficamos muito felizes com esse reconhecimento, que é uma forma também de disseminar mais as práticas, de levar a todo o país essas práticas que possam realmente ser replicadas. São aquelas boas experiências, boas práticas dos tribunais que são reconhecidas pelo Prêmio Novari. Então, o Tribunal de Justiça do Pará, ele recebeu, foi contemplado e recebeu menção honrosa em 2020. Ficamos muito felizes com o reconhecimento. Eu percebo que não só o próprio judiciário, mas também outras instituições governamentais e não governamentais apoiam, dão bastante apoio a esses projetos das varas de infância e de criança e adolescente, de infância em geral, porque me parece que vocês conseguem agregar pessoas de várias áreas para, de comum acordo, dar as mãos e enfrentar o problema de forma assim, de frente, né? Principalmente escolas, Secretaria de Educação, polícia. Eu tenho acompanhado esse trabalho. Me parece que tem sido bastante satisfatório. Sem dúvida. Isso sim, representa um fortalecimento da rede de proteção, né? Que todos nós integramos essa rede. E aí nós recebemos, a receptividade foi muito boa, a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, tanto de Belém. Firmamos também, o tribunal firmou com Breves no Marajó, em 2019, levando também a mais de 600 educadores, foram 246 escolas da zona rural de Breves. A Secretaria de Educação Estadual também, né, do Pará. E também todos os que integram a rede de uma forma, não só apoiam, mas são parceiros nessa prevenção e combate. E aí nós trabalhamos juntos com a questão da formação, capacitação e levando, né, esse conhecimento é uma forma também de coibir. E a informação, o projeto também se volta aos pais. Por que é importante os pais terem esse momento? Porque muitas vezes a informação ela vai sim coibir determinados crimes. O pai e a mãe saber da responsabilidade que tem... Da consequência. Quanto aqueles que exercem a guarda, que têm o poder familiar, que podem não só perder esse poder familiar, mas no caso, por exemplo, da mãe, que ela se omite, e sabendo que o filho ou a filha está sofrendo algum tipo de violência pelo companheiro, né, pelo marido, ela também pode responder pelo mesmo tipo, né? No caso de crimes sexuais, vai responder, porque nós temos a chamada omissão imprópria, né, do Código Penal, o artigo 13 para o 2º, que vai falar de que quem tem o dever de vigilância e guarda, se omite, também responde. A gente vê até o caso a nível nacional, como o menino Henrique, agora recebeu até a lei, e a mãe acaba respondendo, né, junto com a questão de, pelo menos ainda está ainda será julgado, mas assim, até então, se as investigações apontam que sabia do fato, então são situações assim que a gente, que é importante as mães saberem que tem essa responsabilidade no exercício da guarda, do poder familiar, e que podem, inclusive, responder junto pelo mesmo tipo de crime, mesmo não tendo participado diretamente na execução. Mas a omissão levou a esse resultado, né, essa consequência na vida do filho, da filha. Por falar em interior, né, a senhora disse que firmou convênio com Breves. Eu fico imaginando, com base nas informações que a gente tem, se aqui em Belém, na capital e na região metropolitana, a senhora afirma que
10% desses crimes consegue se investigar e ter denúncia. Imaginem no interior, onde a dificuldade de comunicação e de acesso é muito maior, onde a estrutura do próprio judiciário geralmente não tem todo esse aparato que nós temos aqui na capital e nas grandes comarcas. Esse percentual deve aumentar ainda mais, né? O número de pessoas que não conseguem fazer denúncia. Sem dúvida. Alguns interiores vão contar com a falta de estrutura, de uma delegacia especializada, desse apoio do centro. De alguma forma, é algo que é como se fosse realmente um centro integrado, como funciona o Para a Paz, CPC Renato Chaves, a Delegacia de Proteção, né, e Atenção à Criança e Adolescente. A maioria dos interiores só conta com uma realmente seccional, a Delegacia de Polícia, mas não é por isso que devem deixar de denunciar. Inclusive, claro, evidente que não. Tem o CREAS que pode também dar esse apoio, né? Ouvir, fazer um acompanhamento psicológico, né? nesses interiores. E também lembrar que quando não quiserem se identificar por algum medo, temor, o Disque 100, que é o nacional, essa pessoa que fez a denúncia, ela pode permanecer com a sua identidade não revelada, né? Direito ao anonimato, mas essa que vai chegar à apuração. Tem que dizer aonde, o local, qual é a criança, adolescente, como também tem o estadual. A partir da parceria com o Ter Paz, o 181, que é o Disque Denúncia Estadual, também tem dado uma atenção mais especializada nesses casos de crimes contra a dignidade sexual, de criança e adolescente também, de modo geral, de violência contra crianças, né? E os conselhos tutelares? Os conselhos tutelares, qual é a sua avaliação? Chega muita denúncia através deles? Como é que isso funciona hoje em dia na prática? É importante assim, destacar qual a relevância do papel, né? Os conselhos tutelares, eles são representantes da sociedade dentro da rede. Eles são eleitos, né, para ficar 3 anos. E eles precisam realmente ser chamados. É isso que o Estatuto da Criança e Adolescente dispõe, no artigo 56, no artigo 13, quando ele diz que, no caso de notificação de suspeita ou confirmação de maus tratos contra crianças e adolescentes, é o Conselho Tutelar na porta de entrada, né, dessa notificação. E aí precisa ser chamado, e cada bairro precisa procurar esse Conselho Tutelar do seu bairro e fazer essa informação, porque eles vão ter que ir ao local, apurar nas redondezas o que está acontecendo com aquela criança e adolescente e poder levar, inclusive pelo artigo 136 do ECA, que fala de todas as atribuições dos conselheiros, eles podem, inclusive, inicialmente, para retirar aquela criança da situação de risco, colocar na casa de outro familiar, né, uma avó, uma tia, e depois comunicar à justiça, à vara também da infância, e vai ser levado à vara criminal também. Então, vamos dizer, a porta de entrada para uma denúncia é o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Que vai atuar em conjunto com a polícia, se for o caso. Sim, que vai ter que levar depois o conhecimento. Ele pode fazer pressão, mas pode ser procurado o Conselho do Bairro para dizer que aquela criança, adolescente está em situação de risco, mas também feita a denúncia também diretamente da delegacia especializada. Tem vários canais aí de denúncia em que realmente só não pode deixar essa criança, dada a sua condição de vulnerabilidade, claro, permanecer com essas consequências que são terríveis na vida dessas vítimas. Né? Doutora, foi um prazer imenso entrevistá-la e eu acho que as informações que a senhora nos passou aqui são extremamente valiosas, especialmente para aquelas pessoas que necessitam de informações a esse respeito e que têm filhos, né? Ou que têm alguém na família numa situação de risco, né? Então, eu gostaria de agradecer a sua presença e espero contar com a senhora novamente em outros programas, quando a gente pode tratar de outros temas, tá? Muito obrigado. Pode contar conosco. Agradeço também, mais uma vez, por colocar aí no centro dos debates esse tema que é importante para a nossa sociedade. Muito obrigada. Agradeço em nome do Judiciário Estadual. Obrigado pelo convite.